A paz do Senhor para todos que estão me assistindo. Que Deus ele venha te abençoar nesse dia, hoje, quinta-feira. Glória a Deus, mais um dia na presença de Deus, mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais uma oportunidade para a gente se render aos pés do Senhor, porque todo dia é dia da gente fazer coisas novas para o Senhor, e Ele todos os dias nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade de a gente fazer as coisas diferentes, da gente servir ao Senhor com mais alegria, e que Deus ele venha e te preencher com amor, com paz, alegria, que são os frutos do Espírito Santo na nossa vida, porque quando nós pedimos ao Senhor para nos encher com o Espírito Santo, Ele nos enche. É incrível, você pode passar o que for, mas Deus ele preenche isso no seu coração, sabe? Ele coloca alegria, Ele coloca paz, Ele coloca ânimo para você entender que é somente nele, que é somente todos os dias você orar de manhã, pela manhã cedo, você entregar o seu dia ao Senhor, consagrar o seu dia ao Senhor. Você pode passar qualquer situação, mas com Ele o fardo é leve. É com Ele, é nele, somente nele a gente encontra a verdadeira alegria. Glória a Deus, não estão nas pessoas, não estão na família, não estão no seu trabalho, não estão em outros lugares, é somente em Deus. E para você fazer isso é somente você orar ao Senhor pela manhã, entregando, consagrando o seu dia ao Senhor, porque Ele preenche isso em nós, amém? Que você venha ficar com essa palavra no seu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Com Deus nós somos mais fortes, e não foi diferente na vida de Sansão. Glória a Deus, porque Sansão foi um homem escolhido por Deus. A sua mãe na época não podia ter filhos, e o Senhor usou uma pessoa e falou para sua mãe: olha, eu vou te dar um filho. E você vai ter você não pode ter filhos, mas eu vou te dar. E ele vai ser uma pessoa que vai livrar o povo livrar os israelitas dos filisteus. Então, e desta forma aconteceu. Porém, na Bíblia vai dizer que o inimigo, ele por vezes usa as pessoas que dão brechas para o inimigo. Pode ser nós, pode ser as pessoas à nossa volta, porque quando nós nos desligamos do Senhor, quando nós paramos de orar, quando nós paramos de jejuar, automaticamente estamos mais fragilizados para vamos dizer, se ficar mais longe do Senhor. Então a probabilidade é maior da gente estar sempre, às vezes, mal-humorado. Às vezes a gente não tá bem naquele dia. Claro que todos nós temos nossos defeitos, mas quando a gente tá no Senhor, mas quando a gente fala pro Senhor que nós somos dependentes dele, quando a gente fala pra Deus: Senhor, todos os dias, sabe, fazer a consagração com Deus, leitura da Bíblia, às vezes um capítulo por dia, e uma oração já faz toda a diferença, já te aproxima de Deus. Na Bíblia vai dizer que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, e isso aproximava ele de Deus. Na Bíblia vai dizer que Ana orou incansavelmente até Deus fazer na vida dela. E Deus fez, porque Deus ele ama um coração contrito, reto, sincero e quebrantado diante dele. Então, na Bíblia vai dizer que Sansão, ele foi um homem usado por Deus. E o segredo dele era que não cortasse o cabelo dele, porque o Senhor usou para a mãe dele e disse: não corta o cabelo dele, porque eu usarei ele para defender este povo, o israelita, das mãos dos filisteus. Então, a gente pode perceber que o que aconteceu nessa história? Ele começou a andar na terra dos filisteus, porque chegou numa... Ele era um homem reto diante de Deus, porém, chegou uma hora que ele parou de reconhecer que a força que ele tinha era Deus que tinha dado para ele. Ele parou de reconhecer que a força que estava nele não era dele, né? Era de Deus. Então ele começou a fazer coisas que ele queria, não era que Deus queria. Então, por vezes nós falhamos, nós erramos sim, mas o escolhido ele erra sim, mas Deus não desiste dele, porque o que está
o que está contando na pessoa não são os seus erros, não são os seus pecados, mas sim quem ela é de verdade. Mas sim o coração dela. Deus nos escolhe por causa do nosso coração, da sinceridade do nosso coração, quem nós somos por dentro. E Deus sabia quem era, por exemplo, Deus sabia quem era Dalila e Deus sabia quem era Sansão. E mesmo ele errando, mesmo ele cometendo esses erros, porque tem pessoas que Deus, ele escolheu, mas mesmo Deus escolhendo, ele sabia o que a pessoa vai cometer no futuro. Deus te escolheu mesmo sabendo que você cometeria no futuro, ou seja, Deus escolheu Moisés mesmo sabendo que ele iria errar. Então, mas Deus escolheu ele por causa do coração dele, de quem ele era. Então a gente vê na palavra do Senhor que o Senhor escolheu este homem, só que ele cometeu alguns erros na vida dele, como todos nós. O erro dele foi contar o seu segredo para Dalila. A Bíblia vai dizer que ele começou a habitar na terra dos filisteus, se apaixonou por Dalila, e Dalila começou a perguntar para ele: qual é o seu segredo? O que te torna fraco? E aí ele respondeu: olha, coloca 7 cordas no meu braço e aí vai conseguir, né? Vai conseguir tirar a minha força. E aí depois foi outra resposta, e foi outra resposta, só que ela começou a insistir. E nisso que ela começou a insistir, ele não estava aguentando mais, e ele acabou contando o segredo que perderia a força dele. E aí aconteceu que aqueles homens, né, que estavam tramando contra a vida de Sansão, eles conseguiram, né, tirar ali a força dele, queriam humilhar ele diante de todo mundo lá, para poder falar: e agora você tá sem força. E naquele exato momento, ele reconheceu o seu erro diante de Deus, e ele pediu perdão ao Senhor, e ele pediu para que o Senhor socorresse ele. E logo depois que ele fez esta oração, né? Porque quando nós reconhecemos que somente no Senhor somos vencedores, somente no Senhor temos a verdadeira alegria, somente no Senhor nós recebemos as vitórias que o Senhor quer o melhor para nós. E muitas pessoas batem a cabeça no mundo, acha que vai ser feliz nisso, naquilo, mas lá no fundo a pessoa sabe que o propósito dela, que o lugar dela é estar no Senhor, que o melhor lugar, porque o fardo dele é leve. Pode estar passando tempestade, o que for, mas o fardo do Senhor é leve, porque se nós estamos nele, e para estarmos nele, nós precisamos ter uma vida constante de oração, mas é todos os dias, não é um dia parar de orar, não, é todos os dias, e somente porque automaticamente ele vai falar conosco, quando a gente busca isso todos os dias na nossa vida, se purificar o nosso coração, buscar ter um coração sincero e puro diante do Senhor. E o Senhor permitiu tudo isso acontecer para ele se voltasse para o Senhor, para com que ele visse o erro dele. Ou seja, Deus permitiu ali, Deus usou aquele erro. Isso os erros, os mesmos erros que as pessoas da Bíblia cometeram, hoje nós cometemos. Então é por isso que Deus deixou os exemplos, para a gente não repetir. Mas mesmo assim nós erramos, porque cada um tem uma história com Deus, cada um tem algo diferente com Deus. Então Deus não te escolheu por causa, né, dos seus erros, mas sim porque você iria cometê-los, porque Deus sabe que você iria cometê-los. Mesmo assim, Ele te escolheu, porque Ele sabe quem você é. Ele sabe que quando você se arrepender, você vai se voltar para Ele de novo. Você não vai querer uma vida de qualquer jeito, e mesmo se você quiser, você vai ficar por um tempo, e Deus vai te puxar de novo pro jeito que Ele quer, entende? Porque Deus não vai desistir, né, da pessoa que ele escolheu, da pessoa que ele chamou. Então nós aprendemos com essa lição, a gente não confiar nas pessoas que a gente não deve confiar. E a gente tem que confiar somente em Deus. A gente tem que confiar somente naquele que tudo pode, naquele que tudo é e que sabe melhor pra gente. Então, que a gente vai ficar com isso no nosso coração. A gente não deve ficar contando para as pessoas o nosso segredo com Deus, a nossa intimidade com Deus, porque tem coisas que é somente entre a gente e Deus. E nele, somente nele, nós somos grandes vencedores. E no final de tudo, Deus, ele
abençoou ele, porque Deus, ele, né, deu a força para ele que ele precisava no final. Mas nós recebemos grandes lições que o Senhor quer nos ensinar. Que Deus te dê um dia maravilhoso na presença dele, que você venha ser essa pessoa, buscando ao Deus, orando ao Senhor todos os dias. Que Deus te abençoe.